Então, é com muito prazer que eu estou aqui. Eu gostaria de agradecer, né, a Rafaela, em nome de toda a coordenação da Liga de Tanatologia e Cuidados Paliativos aqui da Unicamp, parabenizar as meninas pelo trabalho que elas vêm desenvolvendo aí no decorrer desse ano. Vocês conseguem me ouvir bem, pessoal? Tá ótimo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a proposta é que a gente converse um pouco e que a gente abra aí um espaço para diálogo, né, para questões. E também eu não me importo se vocês quiserem. Eu acho que esse mundo, primeiro que esse mundo online, né, que a gente foi colocado aí de uma hora para outra, nos distancia, né? Nos distancia muito, nos aproxima, mas ao mesmo tempo nos distancia. Então é bem difícil a gente falar de um tema como esse sem estarmos nos vendo, né? Eu acho que esse contato e essa aproximação, ele é extremamente importante, essa troca de energia aí para que a gente, né, possa falar sobre esse assunto. Então, assim, vocês fiquem muito à vontade, se alguém quiser abrir o microfone, colocar uma história, contar um relato ou fazer uma pergunta, se alguém quiser colocar os comentários no chat, vocês também, por favor, fiquem à vontade para a gente ir realmente fazendo um diálogo, tá? É um tema bastante extenso, as meninas falaram que eu tinha aí aproximadamente uns 40 minutos, então eu estou trazendo aqui algumas ideias, talvez algumas reflexões para a gente sair daqui hoje, né? Eu só queria ter uma noção, mais ou menos, assim, de quem somos, já que a gente não consegue se ver, né, assim, presencialmente, só para eu saber se tem alunos da graduação, se já são profissionais, vocês teriam, ou as meninas, não sei se elas têm uma noção de quem somos, né, de quem estamos, quem seríamos aqui hoje nesse encontro. A maioria são estudantes, de acordo com as nossas inscrições, da área da saúde. Bom, então, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou pedir licença para desligar o meu vídeo, porque por conta dessa instabilidade da internet eu estou com receio de que possa cair. Então, enquanto eu estiver fazendo a apresentação, a Isabela se colocou, eu sou estudante de enfermagem, então sejam todos bem-vindos, obrigada pela presença de todos, né? E fiquem à vontade para a gente ir conversando durante a apresentação. Eu vou desligar a minha câmera e vou pedir ajuda para as meninas aí, para a Rafaela, não sei, acho que a Bárbara está aqui também, da Liga, para me ajudarem com o chat, porque agora eu não consigo, na hora que eu estou aqui compartilhando, eu já perco um pouco esse contato com o chat, então eu peço a colaboração de vocês. Tá? Perfeito, Mayra. A gente vai te avisando sim, pode deixar. Sim, aí mais pessoas responderam. Tem uma estudante de fonoaudiologia, uma terapeuta ocupacional, assistente social, duas meninas da psicologia, uma pessoa da fonoaudiologia e algumas da medicina também. Somos diversos, isso é importante. Pedagogia. Bom, gente, eu sou enfermeira, né, de formação, enfermeira pediatra. Eu nunca trabalhei com adulto desde que eu saí da faculdade. E desde 2007 eu era enfermeira do Instituto da Criança, né? Comecei lá no ano 2000 do pronto-socorro. E da área de pronto-socorro eu fui para... Não sei se todos me conhecem, eu vi aqui por alguns nomes, alguns alunos. Então, desculpa, você já conhece um pouco essa história. E a partir de 2007, eu era de pronto-socorro, mas eu recebia muitas crianças já com processos de doença avançado e que acabavam morrendo já em final de vida com a gente e acabavam morrendo no pronto-socorro. Então, isso também foi me mobilizando aí para essas questões que envolviam cuidados paliativos, lembrando que cuidados paliativos não é só o final de vida, né? Ele inclui o cuidado paliativo, o final de vida. Mas a gente acabava fazendo... E aí fui me especializando um pouco nessa área, depois fui enfermeira do ambulatório de dor e cuidados paliativos do Instituto da Criança, até quando eu saí e vim para a área acadêmica em 2013. Mas continuo ligada ao grupo e continuo estudando e continuo na assistência, pensando aí no atendimento e como a gente pode trabalhar com essas crianças, né?
Então, hoje me convidaram para falar um pouquinho sobre a percepção das crianças em relação à morte. E eu começo aqui com uma pergunta. Quantos de nós que estamos aqui hoje já perderam alguém que a gente amava para a morte? E aí, deixa eu voltar. Se alguém quiser ir colocando, eu vou voltar aqui para o chat. Ou se alguém quiser abrir o microfone e quiser se colocar. Perdi meu avô em 2013. Ele apagou aqui para mim. Meu avô. Nossa, Isabela, hoje, seu tio, meus sentimentos. Já perdi meu avô, perdi uma prima com 5 anos, minha avó. Olha só, em tão pouco tempo, perdi amigos quando eu tinha 12 anos, perdi minha avó, vai fazer 2 meses. Vocês estão vendo que pelas experiências que vocês trazem, todo mundo aqui, né, ou a grande maioria, já teve aí o contato com a tal da Dona Morte, né? E a gente precisa pensar que esse morrer faz parte da vida, né? Para a gente morrer, a gente precisa estar vivo. Então, a gente precisa começar a encarar essa questão da morte como esse processo de que faz parte da vida. Eu não estou falando que ela vai ser livre de dor, de sofrimento, né? Ou de que a gente vai ter sentimentos ruins também envolvendo, mas que a gente pode fazer aí uma nova história em cima disso, né? A Jussara aqui colocando, prefiro chamar de irmã morte. Então, e aí é que tiveram histórias, né, de pessoas que perderam avós, perderam tios, e geralmente essa é uma tendência natural da vida, as pessoas mais velhas morrerem primeiro. Mas quando a gente fala da morte de uma criança, isso se torna uma coisa um pouco antinatural, né, porque a gente não espera que uma criança morra. Então, como é que a gente vai discutir esse assunto? Como é que a gente fala isso com a criança? E eu vou voltar aqui para a minha tela. Vocês estão vendo, né? Estamos sim. A gente precisa pensar que a morte ela passa por esses dois processos. Antigamente ela era um fenômeno natural, era público. Geralmente as mortes aconteciam nos domicílios, os velórios eram feitos em casas. Eu lembro de uma tia minha que foi velada na casa dela, né? Na sala da casa. E atualmente a gente já tem a morte foi levada para os hospitais, transferida para os hospitais, e como essa morte antigamente, né, acontecia dentro, né, esses velórios aconteciam em casa, geralmente era uma coisa mais aberta, as crianças participavam desses momentos também. O tempo foi fazendo com que a morte fosse virando cada vez mais um tabu, e tratada cada vez mais no silêncio, né? Sendo aí um fenômeno bastante complexo, e muitas vezes acaba acontecendo que a gente tira a criança desse cenário, como se ela não estivesse entendendo, como se ela não fizesse parte desse contexto. Então, a gente precisa lembrar que por que é tão importante a gente falar sobre morte? Por que a família é importante, né? A morte ela vai invadir, vai causar diferentes ondulações nessa família. E a perda ela é um evento de toda a família. E nessa família, a gente precisa lembrar que essa criança vai estar incluída, né? Quer seja ela passando pelo processo de morte, quer seja ela vivenciando o processo de morte de algum membro, né? De algum parente muito próximo. Às vezes dos pais, às vezes de um irmão. Então, quando a morte chega, ela vai ter interferência sobre todas as pessoas. Então, a gente não pode deixar a criança de fora disso, né? Isso é um tabu, né? Eu falo que é aquele elefante que está ali no meio da sala, que ninguém quer falar sobre ele, né? E o que a gente faz? Como a gente não quer falar sobre ele, porque isso muitas vezes machuca a gente, causa dor, a gente dá uma mascarada nele. A gente pinta ele ali da mesma cor com a parede, finge que não está vendo e vamos para frente,
né? Porque parece que não falar sobre o assunto, a gente acha que tem essa falsa impressão, muitas vezes, que não falar sobre o assunto gera menos dor e sofrimento. E a gente não pode esquecer, principalmente nos mundos de hoje, né? Eu acho que hoje o assunto específico é a questão da morte, mas eu acho que com toda essa pandemia que a gente está vivenciando aí uma série de perdas, né? E o processo de morte, ele pode trazer muitas vezes essa questão de perda, né? E o processo de uma doença grave que culmina aí com o final de vida, ela pode ir levando aos poucos a memória das pessoas, ela pode tirar, né, a capacidade física e algumas habilidades, algumas pessoas podem perder o emprego, a gente passa a frequentar cada vez mais o ambiente hospitalar, a tecnologia, até que a gente se encontre realmente com a morte física, né, com a perda física da pessoa. E eu acho que nesse contexto da pandemia, essa questão das perdas, elas também precisam ser extremamente valorizadas, porque a gente, principalmente falando das crianças, né, a gente teve de uma hora para outra que mudar todo o nosso esquema de vida. Então, a minha sociabilidade da criança, por exemplo, era a família e a escola, né? De repente, as escolas se fecham, essas crianças não vão mais para a escola, essas crianças perdem o contato com muitos dos membros das famílias, perdem o contato com os amigos da escola. Então, ela está vivenciando várias perdas que podem fazer com que essa criança gere vários lutos dentro dela também. E isso também precisa ser trabalhado. E quando a gente fala nessa questão da morte da criança, é um tabu, né? A gente tem um pouco de receio e às vezes tem famílias que evitam e acham que a criança não precisa saber porque ela não vai entender. E se a gente pegar algumas histórias infantis, a gente vai ver que a questão da morte, a criança é defrontada com a morte quando ela assiste um filme, a criança é defrontada com a morte quando, geralmente, o primeiro contato com a morte acontece quando ela perde, por exemplo, um bichinho de estimação, né? E aí, assim, nossa, não, morreu o peixinho, mas eu não quero que minha filha saiba que o peixinho morreu. Então, eu vou lá, compro um peixinho igual ou muito parecido, coloco no aquário como se a criança não fosse se dar conta, né, daquilo. E até aconteceu uma história comigo, na minha família, né, o ano passado. A minha sobrinha estava na casa dos meus pais e encontrou lá no quintal da casa um passarinho morto. Provavelmente era um filhotinho, não sei se ele caiu do ninho e tal. E ela encontrou e foi chamar minha irmã, meus pais, e desesperada. Tem um passarinho aqui, acho que ele morreu, mamãe, acho que ele morreu, mamãe. E com 5 anos. Aí meu pai foi, tipo, não, tá tudo bem, né? Ele morreu, tal, não sei o que. Ela perguntou na hora, não, vovô, o que vai fazer com ele? E meu pai, não, depois a gente pega, vovô vai pegar e vai pôr no lixo. Tipo, como assim, vô, vai pôr no lixo? E ela foi falando pro meu pai, não, vovô, o passarinho não pode ir pro lixo. Ele morreu, coitadinho. Então, olha como essa questão, ela tá presente no vocabulário, né, no mundo da criança. O que acontece é que muitas vezes a gente não dá espaço para que a criança se coloque frente àquela situação. E a gente já tem vários livros da literatura infantil que também trazem esse assunto e que ajudam, sim, a gente, enquanto profissional da saúde, né, e famílias, a trabalhar esse contexto da morte com a criança. Quem daqui já assistiu o filme O Rei Leão? Aí vão me dando feedback, meninas, porque eu não tô vendo. Bastante gente falando que sim, que é o preferido, que ama muito. E o que acontece com o pai do Simba no filme? É um filme infantil, certo? Apesar As pessoas de estão adorar... falando que ele morreu. Várias pessoas disseram que choraram durante o filme. Exatamente. Apesar de, né, é um filme infantil, apesar de todos nós também é um dos meus favoritos. E eu tenho uma história, uma vez no hospital, uma criança trouxe esse filme e era uma criança que estava em processo de final de vida, e ela trouxe a questão do filme do Rei Leão, né? Fazendo esse contraponto do que havia acontecido com o pai do Simba e do que estava por acontecer
com ela, né? E foi o caminho aí que a equipe encontrou para conversar com ela a respeito da questão da morte, para ver, né? A criança precisou trazer para a gente uma forma da gente conseguir abordar esse assunto com ela. Eu vou ver se dá para ver, gente, que eu vou projetar aqui uma cena do filme. Dá para ver e ouvir? Dá sim. Ouvir ainda não. Acho que não. Mas dá para ver a cena sim. Por enquanto ele está quietinho. Ele tá começando. Dá para ouvir alguma coisa? Não, só o vídeo mesmo. Agora ele está quietinho, vamos ver. Mas eu acho que a imagem também, por si só. As pessoas estão adorando, dizendo que é um gatilho para chorar. Vendo? Ele fala, pai, tente levantar, temos que ir para casa. Não sei se está dando para ouvir. Ele pede por ajuda, chama alguém. Eu acho que o som fica ruim, né, gente? O som não saiu, mas deu pra gente assistir todas as cenas certinho. O que acontece? Né? Ele se dá conta de que o pai morreu. E por que eu gosto muito desse vídeo e gosto de começar a nossa conversa por ele? Porque, assim, a questão da morte, né, como a gente já falou, ela está presente nesse cotidiano da criança. Às vezes, por um filme que ela está assistindo, às vezes pelo bichinho de estimação que ela perdeu. Então, por que a gente tem tanta dificuldade de abordar esse tema com eles? Né? Depois eu vou passar isso aqui, depois a gente vai conversar. Tem alguns mitos sobre a compreensão da criança a respeito da morte. A ideia de que falar sobre a morte com a criança determinaria um estado de profunda depressão, né? Então isso não é verdade. Acreditar que a criança não compreende o conceito de morte, isso também não é verdade. O que acontece é que, dependendo do desenvolvimento da faixa etária da criança, ela vai ter maneiras particulares de compreender o significado disso. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? E a gente acaba tendo muita barreira na comunicação criança e equipe de saúde e família, né? Muitas vezes a família não quer que conte para a criança, às vezes, principalmente quando a gente está falando, né, na faixa etária aí do pré-adolescente, do adolescente, então fica aquele segredo, né, aquele segredo velado, que a gente fala
Como, assim, todo mundo sabe, mas ninguém fala sobre aquilo, né? E que a gente, enquanto profissional de saúde, muitas vezes precisa aprender a lidar e precisa buscar estratégias para ajudar essa família, essa criança a falar sobre isso, né? Então, às vezes, a família não quer que conte isso, tanto quanto em situações onde a criança está morrendo, e também, muitas vezes, em situações onde a criança está perdendo uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito querida. Então, quando ela está perdendo um amigo por uma doença, por exemplo, quando ela está perdendo o avô, quando ela está perdendo a avó, quando está perdendo o pai e a mãe. E muitas vezes as crianças, quem nunca ouviu ou já ouviu histórias, ou ouviu de criança que fala assim, meu avô foi viajar e ele não voltou nunca mais. Então, as crianças têm medo disso, muitas vezes. Então, a gente acaba criando outros nomes para falar sobre a morte. Então, ele foi viajar, ele está descansando, só que essa pessoa nunca mais volta, né? Então, por que será que meu avô foi viajar? Será que quando eu coloco essas coisas, quando eu falo sobre isso, eu não estou colocando na cabeça da criança ou permitindo que ela pense coisas, né, que ela crie fantasmas ou que ela imagine o que ela quiser a respeito da morte? A respeito da situação, que muitas vezes ela se sinta até culpada. Poxa, meu avô foi viajar, não voltou mais. O que será que eu fiz de errado? Porque, né, na viagem, geralmente as pessoas vão e voltam, né? Então, a gente precisa se atentar para esses detalhes. Que, na verdade, não são detalhes, né? E alguns fatores que influenciam a reação da criança ou do adolescente frente à morte, que eu já comentei, né? Essa questão do estágio do desenvolvimento cognitivo, o modo como os adultos lidam com as crianças e como esse adulto também tem a relação dele com a questão da finitude, com a questão da morte, né? Porque se muitas vezes é difícil para o adulto trabalhar com ele mesmo a questão da perda, a questão da morte, a questão da finitude, como ele vai conseguir lidar com isso quando ele precisa fazer isso com a criança, né? E aí a criança, né, e o adolescente, eles buscam a compreensão desse conceito. Muitas vezes eles trazem as perguntas. E quando o meio, quando a família, quando a gente, enquanto profissional de saúde, se recusa a ouvir, a gente inibe a curiosidade da criança, mas quando a gente se mostra receptivo, a gente favorece essa curiosidade e a gente permite que a criança avance nessa investigação. Vocês podem me perguntar, mas quanto eu tenho que falar? O que eu devo falar? A gente não tem uma resposta fechada para isso, a gente não tem uma receita de bolo. Eu costumo falar, e a gente, né, vê nas literaturas, que as evidências mostram é que a gente vai respondendo as curiosidades conforme a criança vai te demandando. Então, a gente vai respondendo as perguntas conforme a criança vai trazendo para a gente. No lactente, ele tem aqui, né, assim, muita questão da separação. Ela sente falta da presença do pai ou da mãe, percebe reações emocionais dos pais, ele pode apresentar-se choroso, arranhar-se. No pré-escolar, a compreensão da morte é aquela coisa como eles veem a morte, né, como uma coisa temporária e reversível. Então, vocês veem lá, pensando no Simba, qual foi a primeira atitude quando ele viu o pai caído? O que ele fala lá para o pai? Ele chacoalha o pai, ele fala, vamos, levanta, acorda, vamos para casa, né? Então, para o pré-escolar, ele ainda tem essa visão de que é uma coisa que, sim, vai passar e essa pessoa vai voltar, né? É tido muitas vezes como um sono ou desmaio, pode encarar como uma punição. Então, se ela morreu, se ela precisou ir embora, se ela não está mais aqui hoje comigo, é porque eu fiz alguma coisa de muito ruim, que ela não gosta mais de mim, então ela morreu, eu fiz alguma coisa muito errada e eu fui castigado por conta disso, né? Em algumas situações não distinguem os seres animados dos inanimados e entendem a linguagem de modo literal e concreto. Então, isso dificulta muito a comunicação. Muitas vezes, quando a gente fala, né, ele virou uma estrelinha. Então, tipo, a criança vai ficar buscando, tipo, será que eu vou virar uma estrelinha também? Quando vai ser? Como é virar uma estrelinha, né? Então, o que a gente, né, o que a literatura, o que os estudiosos do assunto recomendam? Que sim, é errado a gente falar para a criança que a pessoa virou uma estrelinha? O que vocês acham?
Essa dúvida da estrelinha, até disseram que tinha surgido essa dúvida, né, no chat. E o pessoal colocou que como deve falar, e algumas disseram que não existe certo e nem errado. Aí, se você puder falar um pouquinho, aproveitando que você já está nesse contexto. Exatamente, a gente não tem um certo ou um errado. O que as evidências dos estudiosos do assunto mostram pra gente, não tem nenhum problema a gente falar que a pessoa virou uma estrelinha, ou dependendo da crença de cada um, né, a pessoa fez a passagem, ou está numa viagem. Não, isso não é o problema, você falar de acordo com essa interpretação das crenças que você tem. Mas que antes da gente falar isso, a gente precisa sim falar para a criança que aquela pessoa morreu. E que aquilo é uma coisa que não vai voltar. Né? Então, que a gente vai precisar se despedir daquela pessoa. Eu perdi a minha tia, minha madrinha, há 2 anos atrás. E, na época, uma das netas, e minha tia era a pessoa que cuidava, né? Elas moravam com a minha tia. Né? E a mais nova, na época, estava com 7 anos. E a gente estava no velório, e aquela confusão, e todo mundo, né? Todo mundo tentando ajudar, mas ao mesmo tempo a família inteira falando ao mesmo tempo, não, ela não pode ir, não, porque não sei o quê. E durante todo o processo de doença da minha tia, que assim, entre ela ficar doente, descobrir a doença e ela morrer, foram exatos 40 dias. Então foi uma coisa muito rápida. Durante todo esse processo, a gente foi conversando com ela, né, principalmente com a mais nova. E no final, lá, ela já estava na UTI, e os médicos falaram, pode ser que ela realmente, acho que ela não sai. Foi uma leucemia, né? Então foi uma coisa muito pesada, assim. E aí foi a hora que eu cheguei e falei, e aí, a gente vai levar as meninas para se despedir? Como é que a gente vai fazer isso, né? E aí minha prima falou, não, eu quero ver com elas. E aí ela falou, o que você acha? Eu falei, eu acho que a gente tem que perguntar para elas se elas querem ir ou não. Porque elas já sabiam do contexto de doença da avó, elas já tinham ido visitar a avó no hospital. E aí a gente foi contando que a avó não estava bem, né? Que ela precisou ir para UTI, a gente foi explicando que era um contexto de UTI. E isso também não é de uma hora para outra, né? Isso demora um tempo para a gente conseguir fazer tudo isso. E aí, quando a gente, né, os médicos chamaram e falaram, olha, agora infelizmente já não está mais na nossa mão, eu falei, olha, eu acho que é o momento da gente ver com as meninas se elas querem ir ou não. Uma tinha 7, a outra tinha 12. Aí a gente conversou, e elas quiseram ir. Então, a gente conversou com a equipe, a princípio estava todo mundo meio, não, acho que não, vamos não sei o quê, vamos, não vamos. Aí a gente conseguiu entrar num acordo. Eu falei, não, eu vou junto com elas, tal, eu vou ficar com elas em casa. E aí a gente foi, levou. E o quanto isso foi importante para elas entenderem tudo o que aconteceu depois, né? E o quanto essa coisa ainda é muito dessa coisa da linguagem, né, literal e concreta para a criança, apesar de 7 não ser uma idade pré-escolar, mas o quanto isso às vezes tem algumas variações. Aqui é só uma, né, estou apresentando para vocês um roteirinho acadêmico, né, do que a literatura traz, mas que pode sofrer variações aí, um pouco mais, um pouco menos, ou algumas coisas aparecerem em fases que de repente não seria tão marcante aquela coisa. E aí a gente chegou no velório, e estava lá no velório, todo mundo acha que é bom levar ela para casa, ai, já ficou muito. Eu falei, não, vamos perguntar para ela. E ela queria ficar, ela não queria sair dali. E é criança. Então, quando tinha momentos que ela lembrava, né, do que a gente estava fazendo ali, ia perto da avó e chorava, e tinha momentos que a minha sobrinha estava lá também, e minha irmã não tinha com quem deixar também, acabou levando, e tinha outras crianças. E aí ela corria, brincava um pouquinho lá fora, depois voltava, né? Mas tudo transcorrendo. Aí chegou uma hora que ela virou e falou assim, ela me chama de Dinda, ela falou, Dinda, eu acho que a gente pode ir embora, porque eu acho que agora eu tô cansada. Mas amanhã você me traz aqui de novo, pra eu ver a vovó? Eu falei, opa, né? Então, assim, a gente tinha pensado num monte de coisa, mas a gente não pensou de contar pra ela que depois daquele momento que a gente sabe que é o velório, vem o enterro. E que no enterro, aquele caixão vai entrar numa casinha e que a gente não vai mais conseguir ver a vovó. A gente vai ter a vovó só no nosso coração. E aí foi a forma que eu conversei com ela, né? E aí a minha tia, não precisa entrar em detalhes, não sei o que. Eu falei, não, gente, mas assim, ela trouxe a demanda, ela quer voltar aqui amanhã.
E amanhã, como é que a gente vai falar para ela? Não, a vovó não está mais lá. Né? Então, aí ela queria saber onde a vovó ia ficar, como era esse lugar. Aí, antes do enterro ainda, fui com ela até o cemitério, a gente mostrou onde ia ser, como é que ia ser. E ela foi, depois no final até a gente acabou rindo, porque durante o enterro, né, apesar de toda aquela situação, para vocês verem como é a reação da criança frente a algumas que muitas vezes nos surpreendem, né? A hora que a funerária chegou, né, para levar aqui naqueles carrinhos para fazer. Aqueles carrinhos, tipo daqueles que entram no campo para tirar o jogador do campo, é mais ou menos de futebol, é mais ou menos daquele estilo. E ela não teve dúvida, ela quis, não, eu quero ir junto com a vovó, eu quero sentar no carrinho. Aí o motorista foi de uma sensibilidade que ele falou, não, ela pode ir comigo. Então ela foi acompanhando o cortejo, tipo, ela foi levando a avó, chegou, e aí ela chegou no cemitério, ela começou a ver alguns túmulos e alguns, né, cidade de interior, são suntuosos, cheios de, às vezes, com algumas estátuas, algumas coisas, imagens, e ela foi, e teve alguns que ela comentava, e ela viu lá, logo na entrada tem um túmulo de uma criança, e a família colocou alguns brinquedos numa redoma, e fica lá no túmulo. E ela, nossa, aqui também tem brinquedo, olha que legal. Então, assim, tinha a dor e a coisa do processo de perda, mas a criança continua sendo criança. Né? Por que eu contei tudo isso? Para a gente ver, lógico, isso são cada criança vai reagir de uma forma, tá? Mas eu estou contando uma situação que aconteceu comigo há muito pouco tempo, e assim, o quanto aquilo me marcou e o quanto aquilo me fez perceber de quais são, assim, de quais necessidades essas crianças podem trazer. Então, realmente, não existe um momento, um certo ou um errado para a gente falar. A gente precisa saber que a criança tem, de acordo com o seu desenvolvimento, algumas capacidades cognitivas para entender aquele processo de determinadas maneiras. E como a gente vai conversar com ela, vai depender muito do quanto a gente conhece daquela criança, do quanto a gente conhece daquela família e do quanto de cognitivo, de escolher a melhor forma de acordo com o cognitivo dela. Certo? Deu aí, gente? Rafa, surgiu mais dúvidas sobre o assunto? Ficou esclarecido? Ficou esclarecido, sim. Algumas pessoas colocaram alguns relatos. Acho que depois, no final, dá para a gente compartilhar. Perfeito. Então, a criança, quando enfrenta uma doença grave, ela vai observar a reação dos adultos. Então, ela pode negar a dor e o luto, inclusive para protegê-los. Então, eu já tive crianças que eu atendi na prática, na ONCO, por exemplo, de 9 anos, em processo já de final de vida, que pediu para mim e para a médica que estávamos com ela, que quando ela virasse um anjinho, que a gente cuidasse da mãe dela. Ela não lembra a palavra exatamente, ela não falou em preocupação, mas que ela achava que a mãe não ia dar conta quando ela virasse um anjinho. Não foi exatamente com essas palavras, mas era mais ou menos isso. E ela não conseguia, ela não podia falar isso para a mãe dela, porque a mãe dela já chorava muito de dia. E ela achava que falar disso com a mãe dela ia deixar a mãe dela mais triste. Então, ela queria que a gente estivesse perto quando ela virasse um anjinho. E eu rezando para aquela criança não morrer no meu plantão, porque era uma criança que eu também tinha já uma proximidade muito grande. E assim, eu cheguei no plantão, deu 15, 20 minutos depois, o monitor começou a bradicardizar, e aí ela parou. E era eu que estava ali do lado da mãe dela. Né? E eu falava, meu Deus, eu só queria sair dali, porque para mim também estava sendo difícil, mas aí eu falava, não, mas eu prometi para ela que eu ia ajudar a mãe dela. Então, assim, vocês percebem, né, às vezes, o quanto é. Então, ela não queria falar e ela tinha noção do que estava acontecendo. E o quanto a gente tentou conversar isso com essa mãe, mas a mãe também não queria falar sobre o assunto. Então, a gente também precisa saber respeitar esses momentos, tá? Ela pode ter dificuldade de expressar sua percepção e sentimentos em palavras, por isso que muitas vezes a gente observar o comportamento, o não verbal, comentários que essas crianças ou adolescentes possam fazer. Eu já vivenciei histórias no ambulatório de cuidados paliativos, que uma adolescente de 14 anos, ela chegou para a gente e falou, eu assisti o filme Nosso Lar. Não sei se todo mundo viu, é um filme espírita, né, que fala aí sobre essa questão da morte também.
E a mãe, nossa, não, para com isso, eu já cansei de falar para você que não é pra gente falar desse filme. E aí, numa segunda, a gente não deu muita importância. Na semana seguinte, ela trouxe e puxou o comentário de novo. A mãe, de novo, cortou ela. E aí, eu e a médica, a gente se entreolhou e falou, opa, eu acho que aqui a gente tem uma pessoa querendo falar sobre uma coisa que vai acontecer com ela e que ela já percebeu que vai acontecer com ela, né? Que era a questão da própria morte dela. E aí, num próximo encontro, a gente conversou com a mãe e a gente conseguiu conversar com ela. E realmente ela foi trazendo à tona, né, os medos e as preocupações que ela tinha referente a esse processo. Intensa idealização dos pais, muitas vezes a raiva por não evitarem o sofrimento. Na idade escolar, né, quando a gente fala aí dos 6 aos 9 anos, mais ou menos, diminuição do egocentrismo e o pensamento mágico, a morte é uma causalidade, já é entendida aí como uma perda da funcionalidade. Então, lá, né, no filme, o Simba começa tentando mexer, e aí ele vê que realmente o pai não se mexe, que o pai não fala mais com ele, então a criança já consegue entender que tem essa perda, né, e que é uma coisa irreversível. E começa a ter cada vez mais a curiosidade a respeito da morte, pode começar a perguntar mais sobre isso, né? Universalidade, inevitabilidade dela. Né? E aí algumas possíveis reações, a presença de choro constante, ansiedade, queixa de dor de cabeça, dor abdominal, busca encontrar soluções para a morte, distração, baixo rendimento escolar. Eu não sei se vocês assistiram o filme A Cura. Ele é um filme antigo de uma criança que tem HIV e que sofre muitos preconceitos aí, como por ele ser bem antigo, ainda estava lá no tempo onde a AIDS realmente era vista também como um tabu, e mostra toda a luta. Ele um vizinho, uma criança que era vizinha dele, se torna o melhor amigo dele. E um vizinho que também vive num contexto familiar bem complexo, não vou entrar na história do filme, mas em alguns momentos do filme mostra a luta dos dois pela busca de uma cura, né, para tentar evitar aquilo que seria o desfecho que eles não queriam, que era a morte, acho que é Dexter o nome da criança. Mas se vocês tiverem oportunidade, é um filme que eu indico bastante. E aqui é o depoimento de uma mãe. Minha filha Mariana tinha apenas 6 anos quando foi diagnosticada com leucemia. Nos 6 anos seguintes, ela foi submetida a tratamentos muito agressivos. Valente, enfrentou a doença de forma muito madura. Nos últimos dias de vida, pediu para ser sedada, porque estava cansada e queria dormir. Que tipo de mãe eu seria se não respeitasse a vontade de minha filha? Então, é para mostrar para vocês de novo o quanto a criança, né, o pré-adolescente, ele tem essa percepção do quanto o estado dele vai se agravando, de quanto a doença está se agravando e de que alguma coisa ruim vai acontecer, né? A gente só não tem nos ambientes de assistência, na grande maioria das vezes, espaço para que essas crianças possam se colocar. Foi muito duro para mim e para ela, que voltou a ser internada. A equipe médica até brincava que quando nós não estávamos lá, era tudo paz, porque não tinha nada de colorido e enfeitar. Agora são várias internações, mais quimioterapia. A Mariana recebeu muito mal a volta da doença, mas ela sabia que isso podia acontecer. Sempre jogamos muito transparente. Ela sempre me perguntava muito sobre a doença. Queria saber qual a contagem de plaquetas, glóbulos brancos e vermelhos. Então, vocês vão percebendo aqui pelo relato a diferença que faz quando a gente também vai jogando a verdade para a criança no decorrer do tratamento, né? Isso quando a gente está falando da criança que está morrendo, né? Para a gente pensar aí no processo de finitude. Então, as principais reações das crianças frente aí à morte, né? Eu acho que só fechando um quadro, né? Pensando aí nos pré-escolares, a doença como uma punição e sentem culpa, apresentam a separação dos pais como o maior medo e eles falam. Negação, temporariamente a perda, que é tão impactante,
podem apresentar regressão de algumas habilidades do desenvolvimento dos escolares, sentir mais medo em virtude de sua maior capacidade de compreensão, questionam o porquê da doença, têm noções de transmissibilidade da doença e de suas consequências, e isso também ajuda com que ela entenda o conceito de morte, né? Sentem-se inseguros diante da iminência de morte. E na fase da adolescência, né, a gente precisa pensar aí que ele tem o pensamento formal. Já tem a compreensão de morte como uma coisa universal, que vai acontecer para todo mundo, que é inevitável. E a questão da consciência, ele tem ainda um pensamento onipotente, um certo comportamento de risco, né? Então, quando a gente tem, nesses dois contextos, tanto quando a criança está morrendo, como quando a criança está perdendo um familiar muito próximo, a gente tem algumas coisas que nos ajudam a lidar com essa criança nesse momento. Assegurar que ela não estará só e que terá alguém. Então, se for a criança que estiver morrendo, é importante que a gente fale para ela, que a gente vai estar ali junto, que ela vai receber medicação, que ela não sentir dor, né? Quando é um familiar, é importante que a gente relate isso para a criança também, né? Vamos supor que ela vai visitar esse familiar no hospital. A gente não é assim, vamos liberar a visita está liberada, a criança pode vir na hora que ela quiser. Não, tem que ter um preparo, tem que saber quem é a equipe que vai acompanhar essa criança durante a visita, porque ela pode ter reações, e a gente precisa prever alguma dessas reações para conseguir intervir. A gente precisa ter certeza que a família também vai estar preparada para receber essa criança e muitas das dúvidas e das indagações dessa criança quando essa criança voltar para casa, tá? Assegurar que será feito, né, tudo para garantir a dor, garantir que nunca será esquecida pelas pessoas que a amam. Isso, quando a gente pega na literatura, também é um dos principais medos que as pessoas e as crianças relatam quando estão enfrentando o período de morte, medo de ser esquecido. Permitir que expresse seus sentimentos, respeitar o seu tempo de reflexão, assegurar que seus pais não estarão sozinhos e que há pessoas que o apoiarão. Como eu contei para vocês dessa criança que pediu que a gente, quando ela virasse um anjinho, que a gente cuidasse da mãe dela. Ajudar a compreender o choro dos pais, né? Porque muitas vezes elas veem os pais chorando quando os pais sabem que ela está morrendo e ela não entende. Ela pode perguntar: por que será que eles estão chorando? O que eu fiz de errado para eles? E a gente precisa falar para a criança que eles gostam dela e é por isso que eles estão chorando, né? E permitir que se despeçam de familiares e amigos. Mostrar que os pais sempre se lembrarão dos momentos felizes que passaram juntos e não do choro e da tristeza que estão vivendo agora. E aí, algumas coisas que a gente precisa evitar. Comparação, metáfora, infantilizar, fazer promessas que a gente não vai conseguir cumprir, ignorar a presença e a dor da criança, né? A gente tem que estar disposto para esse diálogo com elas, tanto pelo verbal como pelo não verbal. E aí algumas coisas que podem nos ajudar, né? Responder natural e de forma verdadeira aos questionamentos, sempre respeitando aquilo que a criança está te perguntando. Então, eu vou responder para ela aquilo que ela me perguntar. Não evitar o tema, compartilhar para que possa compreender, não gerar medo e ansiedade, deixar que se expresse para entender o limite da compreensão da criança, né? E aí algumas coisas, foi para o céu, foi Deus que a levou, virou uma estrelinha, foi morar em outro lugar. Não é errado, como a gente já falou, a gente falar essas coisas, mas a gente precisa entender que antes a criança precisa saber que morreu. Porque se a gente fala, foi Deus que levou, isso gera uma raiva de Deus, ou o que eu fiz de tão grave que Deus fez isso comigo, tirou a minha mãe, por exemplo. Tá? E aí eu quero compartilhar com vocês, só para a gente deixar bem claro essa coisa do... Vamos ver como vai ficar o som? Se não ficar legal, mas acho que tem legenda, acho que dá para... Vocês já assistiram o filme Lado a Lado? Rafa, como eu tô de tempo, que eu acho que eu me perdi um pouco. Uns 10 minutos. Tá. Vocês já assistiram o filme Lado a Lado?
Alguém já assistiu Lado a Lado? O pessoal tá falando que sim. Isso. Então, ó, eu vou passar para vocês, só porque eu acho que deixa muito claro essa questão de como cada criança compreende esse conceito da morte, dependendo da faixa etária. Então, ela tinha 2 filhos, um caçula, que eu acho que tinha 6, 7 anos, e ela tá dando os presentes de Natal para eles, né? Dá para ver a legenda, gente? Dá sim, tá? Dá pra ver tranquilo. E ele traz para a mãe, né? A pergunta. Tá vendo? Você está morrendo e ela volta para ele. O que você acha? Essa é uma boa estratégia que a gente usa com a criança. Devolver a pergunta. Não só com a criança, tá, gente? Com qualquer paciente. Tá vendo quando eu falei da questão do concreto, a preocupação dele, né, no final, ele traz o assunto, ele conversa com a mãe traz como eles vão poder estar juntos, e no final ele pergunta para ela: será que o papai vai saber dar o nome no meu tênis igual você? Né? A coisa do concreto, da criança aí do pré-escolar, indo para o escolar, né, que ele está nessa faixa aí de transição. E a filha já uma pré-adolescente, já tem a questão da perda como uma coisa mais concreta.
tá vendo a importância da gente valorizar o sentimento que a criança está tendo, né? Que o adolescente está tendo. Então ela coloca, mas eu vou sentir sua falta. E a mãe coloca, tudo bem você sentir minha falta. É normal que você sinta minha falta. Ou muitas vezes a criança pode trazer pra gente, mas eu estou muito triste. E a gente precisa colocar para a criança que é normal que ela se sinta daquele jeito, mas que ela precisa falar daquele jeito, porque a gente tem forma de tentar ajudá-la a sair daquela situação. Então, assim, não é normal você sofrer. É normal você estar triste, a gente conseguir conversar sobre isso e a gente poder te ajudar. É essa mensagem que a gente precisa passar para a criança. Ela precisa sentir na gente essa troca, essa possibilidade de troca e de apoio, né? A minha sobrinha, quando a minha tia morreu, ela tinha 4 anos. 4, ela ia fazer 5. Não, ela tinha 5 anos já. E ela, lá no momento do velório, ela sentou assim num cantinho e pôs a cabecinha, abaixou a cabecinha e ficou meio cabisbaixa. E a minha irmã chegou e falou, o que foi? Aí ela falou, eu tô triste, porque a avó da Júlia morreu. Aí a minha irmã falou para ela, mamãe também tá triste, ela era minha tia, mas a gente vai rezar pro Papai do Céu agora, pro Papai do Céu proteger ela, a gente vai dar um abraço bem apertado na Júlia, e foi falando numa linguagem que talvez ela pudesse compreender, né? E não que as crianças não toquem, elas perguntam até hoje, né? De vez em quando ela pede para ir no cemitério, a minha sobrinha não, mas a minha afilhada, né, para ver a avó. E eu queria, frente a tudo isso, eu queria fechar com vocês a aula de hoje com outro vídeo. E aí, acho que é a Bárbara que está responsável pela gravação. Ei, eu Bárbara, vou parar de gravar aqui, então. Isso, eu ia pedir para esse momento você parar de gravar, por favor. Depois a gente retoma, pode ser? Perfeito. Essa história, gente, de uma é um vídeo que dá para a gente trabalhar com as crianças, tá? Não vai dar tempo de eu passar. Aqui a Laura já teve contato, aqui agora é que eu estou voltando para o chat. Uhum. Muitas pessoas elogiaram sua aula, colocaram a experiência de vida relacionada a esse tema. Acho que foi muito sensacional, professora. Você trouxe muito para agregar para nós com esse tema delicado e que muitas vezes não é muito abordado na nossa graduação, principalmente para nós, que a maioria aqui é futuros profissionais da saúde. Então, eu te agradeço de coração pela presença, por ter topado o nosso desafio de vir aqui falar sobre esse assunto, porque você foi muito bem falada quando você ministra suas aulas lá na Unicamp sobre esse tema. Então, fica os elogios para você. Pessoal, muito obrigada pela presença de todo mundo. É um enorme prazer para nós, da Liga de Tanatologia e Cuidados Paliativos, terem vocês como ligantes e espero vê-los na próxima aula. Espero que vocês tenham. Quem ainda não assinou, se quiser assinar a lista de presença, já foi disponibilizado aí no chat. A aula, para quem não pôde assistir, ou quem quer assistir novamente, vai ficar salvo lá no YouTube. Além disso, tem outras aulas que a gente já deu, então, caso você queira também assistir sobre algum outro assunto, fiquem à vontade. As aulas é feita para vocês, com o maior carinho, de nós da Liga de Tanato e Cuidados Paliativos. Muito obrigada pela presença. Oi, pode falar. Desculpa, eu acho que não vai dar tempo de perguntas, né, não sei como que me perdoe. Eu acabei entrando um pouquinho atrasada também, mas eu deixei o meu e-mail de contato aqui no chat. Eu vou até repetir, caso alguém queira tirar alguma dúvida, ou caso alguém queira conversar, eu fico à disposição, tá? E, de repente, se alguém quiser ficar por aqui agora, eu vou pedir licença para as meninas, a gente não combinou isso, mas a gente pode parar a gravação, e se alguém quiser ficar e a gente tiver alguma pergunta, eu posso responder sem problema nenhum, tá? Eu fico à disposição aí. Se vocês quiserem, a gente pode parar de gravar, e quem quiser ficar, pode ficar, a gente pode conversar.
tá bom? Certo.